Olá, sejam bem-vindos de volta ao Turbinando o Seu Alemão. Hoje nós vamos falar de pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são as palavras que dão voz às pessoas de uma oração, tanto para o sujeito quanto para o objeto. Sem o pronome pessoal, nós mesmos não poderíamos exercer o papel de sujeito, que é o pronome pessoal eu, que nos dá voz. Vamos dar uma olhadinha nos pronomes pessoais na língua portuguesa e ver os paralelos que existem entre a língua portuguesa e a língua alemã. Afinal, a língua portuguesa é o nosso porto seguro. Como eu disse, os pronomes pessoais, eles dão voz às pessoas. E é exatamente por isso que eles são classificados em 3 pessoas. Primeira, segunda e a terceira pessoa. Tanto no singular quanto no plural. Existe na língua portuguesa 2 casos. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses nomes, porém, eles não são exatamente iguais. Na verdade, eles não são iguais na língua alemã. Então, para simplificar, porque a gente não precisa nos ater ao nome específico da língua portuguesa, eu vou chamar esses pronomes de pronome do tipo 1 e pronome do tipo 2. Os pronomes do tipo 1, eles têm um paralelo com os pronomes do nominativo na língua alemã. E tanto na língua portuguesa quanto na língua alemã, eles são os pronomes que são usados na sentença para o sujeito da oração. Então, os pronomes do tipo 1 são sempre o sujeito da oração. Quais são esses pronomes? Os pronomes da primeira pessoa representam sempre nós mesmos. No singular, nós sozinhos, com o pronome eu, e no plural, nós e mais pelo menos uma pessoa. No Brasil, a gente troca muito comumente o pronome nós, que é o da primeira pessoa no plural, por a gente, que é o coletivo de pessoas. Os pronomes da segunda pessoa representam o nosso interlocutor, o outro com quem estamos falando, que seria o tu no singular e o vós no plural. E que nós no Brasil, tirando algumas poucas regiões, nós usamos normalmente o você e vocês. E na terceira pessoa, representa o outro de quem nós falamos, ele, ela. São 2 gêneros, né? E no plural, eles e elas. Esses pronomes, eu quero falar um pouquinho mais deles, porque nós precisamos dessa informação para a língua alemã, não para entender a língua portuguesa, mas para entender a língua alemã. Os pronomes da terceira pessoa, eles substituem muitas vezes substantivos numa oração. Substantivo comum ou substantivo pessoal. Vou dar exemplos. O carro é azul. Aqui o substantivo o carro pode ser substituído por ele é azul, pelo pronome da terceira pessoa. E no plural a mesma coisa. Os carros são azuis, eles são azuis. Nós também podemos substituir nomes próprios. O Pedro é brasileiro. Ele é brasileiro. E claro, no feminino, a moça é bonita. Ela é bonita. Então, os pronomes da terceira pessoa substituem comumente substantivos numa oração. Vamos agora para os pronomes do tipo 2. Os pronomes do tipo 2, eles cumprem o papel na sentença de objeto da oração. Então, para nós é muito claro, muito evidente o uso dos pronomes do tipo 1, né? Quando nós somos sujeito. Mas fica um pouco mais difícil entender esses do tipo 2, quando utilizá-los. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, já que não é tão óbvio assim. Eu comprei a bicicleta. Aqui, eu sou o sujeito, comprar é a ação, e quem compra, compra alguma coisa, a bicicleta. Eu posso substituir a bicicleta pelo pronome a, que é o pronome da
do tipo 2, feminino. A. Eu comprei-a. Esse é um pronome do tipo 2. Ele substitui um substantivo no objeto e não mais no sujeito. A bicicleta foi comprada por mim. Nessa nova sentença, a bicicleta agora é, na verdade, o sujeito da oração. A bicicleta foi comprada. E aí, a informação por mim indica que eu que comprei a bicicleta. Mas agora, eu faço parte do objeto da oração. E então, eu uso o pronome pessoal do tipo 2 para indicar eu mesmo, por mim. Ficou claro? Espero que sim. Existem muitos pronomes do tipo 2, como vocês podem ver. E nós usamos o tempo inteiro. E muitas vezes no Brasil, também de forma errada, nós usamos os pronomes do tipo 1 no objeto. Mas não é o correto. Vamos agora dar uma olhadinha nos pronomes pessoais na língua alemã. Vocês lembram que eu falei que o nominativo ele é exatamente utilizado como os pronomes do tipo 1 da língua portuguesa. E se nós olharmos as 3 pessoas do singular e do plural, eles representam exatamente as mesmas pessoas do singular e do plural na língua portuguesa, com um adendo que eu vou ainda comentar. Então, no singular, a primeira pessoa, a palavra que representa eu é ich. Na segunda pessoa, nós temos na língua alemã 2 tipos de você, né? 2 palavras para representar você. O você informal, que você usa com uma pessoa que você já tenha contato, amizade, e com a qual você já entrou num acordo que você vai chamá-la informalmente de du. E nós temos o pronome pessoal para casos no trabalho, num supermercado, numa venda, ou numa situação em que você está conversando com uma pessoa estranha que você não conhece, nós temos o pronome sie. E o pronome sie, representando você, ele é escrito em letra maiúscula. E os pronomes do acusativo e do dativo que representam sie também são escritos em letra maiúscula. Já na terceira pessoa, e aí vem uma grande particularidade da língua alemã, nós temos 3 gêneros. Vocês lembram que quando eu apresentei os artigos na língua alemã, eu disse que haviam 3 gêneros dos artigos, feminino, masculino e neutro? Aqui é a mesma coisa. Vocês lembram que eu falei que os artigos da terceira pessoa, eles substituem substantivos. E os substantivos têm 3 gêneros e, portanto, eu preciso de 3 gêneros aqui também para substituir os meus substantivos. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o carro é azul. Ele é azul. Na língua portuguesa, o carro é um substantivo masculino. Mas na língua alemã, o carro é um substantivo neutro, das Auto. E, portanto, para substituir esse substantivo na oração, nós temos que usar o pronome neutro es. Es ist blau. Já no exemplo do Pedro é brasileiro, ele é brasileiro, nós utilizamos aqui o pronome masculino, ele. E Pedro, é claro, na língua alemã também é um nome masculino. E, portanto, nós podemos substituir Pedro, ist brasiliana, pelo pronome masculino da terceira pessoa, er. Er ist brasiliana. E no caso, a moça é bonita, que é um substantivo feminino, na língua alemã, die Frau também é um substantivo feminino. E nós podemos substituir, então, esse substantivo por sie. Die Frau ist hübsch, sie ist hübsch. Na terceira pessoa, nós temos, então, 3 gêneros. Isso é muito importante, porque nós sempre vamos ter que prestar atenção em qual é
o gênero do substantivo para poder substituí-lo corretamente numa sentença. Vamos agora para o plural. São 3 pessoas também no plural, tal como na língua portuguesa. Via, representando nós, eu e mais pelo menos uma pessoa. A segunda pessoa, ia, seria vocês. Mas aqui seria vocês informal. O vocês formal no plural também é zi com letra maiúscula. E a terceira pessoa, que no português a gente usa eles e elas, 2 gêneros, no alemão é só um pronome no plural. Vocês lembram também que no artigo definido existia um artigo para o plural? E esse artigo era usado para qualquer substantivo, independente do gênero desse substantivo no singular. Aqui é a mesma coisa. O zi plural, ele substitui qualquer substantivo no plural, independente do gênero que ele apresente no singular. Agora, nós apresentamos aqui os pronomes do caso nominativo, que são idênticos aos pronomes do caso reto ou do tipo 1 que eu apresentei para a língua portuguesa. E eles são sempre sujeito da oração. Nós temos na língua alemã, ao contrário da língua portuguesa, que nós só temos mais um caso, que é o caso oblíquo, apesar de que o caso oblíquo ele é subdividido em 2, mas não existe paralelo, tá? Então, é importante saber que na língua alemã nós temos mais 2 casos de pronomes pessoais para serem utilizados quando essas pessoas elas estão no objeto da oração. E a pergunta que não quer calar é: quando eu uso acusativo e quando eu uso dativo? A resposta é exatamente idêntica à que eu dei para o caso dos artigos. Vocês lembram que eu falei? Os artigos do nominativo são sempre sujeito. Mas e quando é objeto? Qual declinação utilizar? Depende. Depende qual é o verbo e se há uma preposição. Porque é o verbo e a preposição que vai nos indicar que tipo de declinação nós precisamos usar para os diferentes pronomes. No acusativo e no dativo, que são os pronomes que cumprem papel de objeto na sentença. Então, por exemplo, o verbo helfen, ajudar, ele pede sempre dativo. As preposições, a mesma coisa que eu falei para os artigos, depende da preposição. Tem preposição que só pede um único caso, tem preposições que podem, inclusive, mudar dependendo da sentença. Eu trouxe 2 exemplos para o uso dos pronomes pessoais. Um exemplo, o pronome pessoal, ele está no acusativo e o outro exemplo, ele está no dativo. Nós vamos ver por que em um exemplo você usa um caso, no outro exemplo você usa o outro caso. Vamos olhar essa primeira sentença. Eu busco. Eu, sujeito, portanto, o pronome na língua portuguesa é o pronome do tipo 1. O verbo buscar pede como complemento quem busca alguém. No caso, busco ele. Ele seria o pronome pessoal para o uso como sujeito. E aqui eu quero usá-lo como objeto. Ele é um complemento do verbo. Então, eu busco o. Então, é um pronome do tipo 2, esse o. Como ficaria essa sentença em alemão? Bom, nós vimos que o sujeito, em alemão, ele obedece a quase a mesma regra do português, que seria, porém, em vez do pronome do tipo 1, se chama nominativo. Então, sempre que um pronome, cumpre papel de sujeito na sentença, você usa o caso nominativo no alemão. Ich, eu, ich.
O verbo buscar, conjugado para a primeira pessoa, ich, fica hole ab. Ele é um verbo em que o prefixo ab, conjugado, vai para o final da frase. E agora, eu tenho, então, que colocar o objeto declinado para acusativo ou dativo. E como eu vou saber qual dessas declinações eu devo usar? Qual era a regrinha? A regrinha é, você tem que se perguntar qual é o verbo e se há uma preposição. Então, o verbo é abholen. O verbo abholen, ele pede acusativo. E isso é uma coisa que nós temos que memorizar com o uso, ouvindo, lendo e aprendendo os verbos em alemão. Nós vamos aprendendo quais casos cada verbo pede. E no caso, o verbo abholen pede acusativo. Tem uma preposição? Não. É um verbo que não precisa de preposição. E, portanto, só a ausência de preposição, quem define se o objeto estará no acusativo ou dativo é apenas o verbo. Então, como é um verbo que pede acusativo, o objeto tem que estar no acusativo. No acusativo é in. Ich hole ihn ab. E é assim que nós definimos que aqui o tem que estar declinado para acusativo. Agora veja esse outro exemplo. Você ajuda-me. Você é sujeito, portanto, o pronome também na língua portuguesa é o pronome do tipo 1. O verbo ajudar, quem ajuda, ajuda alguém. Aqui, a pessoa está ajudando eu sou o objeto dessa oração. Então, ajuda-me é o pronome me, que é o pronome do tipo 2, que é o pronome para representar eu no objeto. Um dos, existem outros, claro. Como ficaria essa sentença em alemão? Você, sujeito, no caso aqui, o exemplo é o do informal, é o você informal. O verbo ajudar, conjugado para do, fica hilfst. E agora, eu tenho que colocar ich, né? Eu, como objeto nessa sentença. E como objeto, ele não pode estar no nominativo, então não é ich. Eu tenho que escolher entre acusativo e dativo. Então, qual é a regrinha para eu saber qual dessas duas declinações eu devo usar? A pergunta é, qual é o verbo? E há uma preposição? Não há uma preposição. Quem ajuda, ajuda alguém. Não precisa de preposição esse verbo. Nem no português, nem no alemão. Mas esse verbo, no alemão, ele pede dativo. E, portanto, aqui eu tenho que usar o ich declinado para o dativo. Isso significa que eu tenho que usar o mir. Du hilfst mir. Bom, eu espero que esses dois exemplos tenham ajudado bastante, mas tenho certeza que esse é um assunto bem complexo e de extrema importância, e, portanto, novos exemplos são necessários, com certeza. Eu espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo ficará ainda mais claro com os novos exemplos que eu trarei. Os pronomes pessoais, eles são super importantes. Então, aquela tabela com os diferentes pronomes, dependendo da declinação, ela precisa ser decorada. E para decorar, vocês podem usar a mesma técnica que eu ensinei para decorar os artigos definidos e suas declinações. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo. Até a próxima!